Quero saber de você aí de casa que está assistindo o Tribuna Amanhã. Me conta uma coisa. Você tem o costume de informar seu CPF, sua identidade, seu telefone na hora de fazer as comprinhas? Não estou falando só dos sites, não, tá? Na farmácia, na padaria, no supermercado, por exemplo, é super comum os atendentes pedirem o nosso CPF. E aí me diz, você tem o costume de fornecer essa informação? A gente vai trazer esse alerta muito importante, toma muito cuidado, tá? Hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados, data que traz esse alerta da importância da gente preservar as informações pessoais. Eu já vou sentando aqui na nossa mesa de café, porque eu estou muito bem acompanhada. Nesta manhã de terça-feira, bom dia para vocês. Eduardo Pinheiro, especialista em segurança digital. Andréia, professora, nossa amiga, nossa personagem hoje. Como é que vocês estão, gente? Bom dia. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Vamos debater hoje esse assunto que é tão importante, né? Os nossos dados pessoais. Com certeza. E você aí de casa, tem alguma dúvida? Vai participar desse bate-papo com a gente? Nosso zap já está aparecendo aí na tela. Envia pra gente, porque ó, é assunto para mais de metro, tá? Vou começar aqui com a Andréia, nossa amiga, porque a Andréia é um exemplo perfeito do que muitas pessoas em casa já passaram alguma vez. Em algum momento, né, Andréia, seus dados pessoais ficaram disponíveis ali, foram vazados. E aí, o que aconteceu? Você passou a receber uns e-mails bem perigosos, né, minha amiga? Sim, Bruna, foi. Desde o dia 10 de dezembro de 2004, ou 2024, né, melhor dizendo, eu comecei a receber uns e-mails de suposto site do Detran. Ah lá, falando, tá até na tela, né? Vamos botar ali na tela para a gente ver enquanto a Andréia está falando. Então, ali, falando que eu tinha ocorrido uma multa, né? Que minha carteira, caso eu não pagasse imediatamente, ela ia ser suspensa permanentemente. Meu Deus. Né? Aí você fica desesperado, né? A gente fica desesperada na hora, porque aparece a página do Gov e é muito, muito semelhante ao Gov verdadeiro. Então, aí a gente fica naquela assim, meu Deus, e agora? Né? Então, o que aconteceu? Nesse primeiro dia que eu olhei, eu realmente cliquei. Nossa, e aí? E quando eu cliquei, apareceu o meu nome completo, o meu CPF, a minha data de nascimento e o nome da minha mãe completo. Tudo certinho, Andréia? Tudo certinho, e que eu tinha que imediatamente pagar R$196, caso eu não pagasse naquele momento, a minha carteira ia ser suspensa permanentemente. Bom, e aí o que eu fiz? Só que eu olhei, eu falei, não, eu tenho um aplicativo, né, da carteira digital. E aí eu chamei a minha filha rapidamente, eu falei, filha, olha o que está acontecendo aqui, vê se isso aqui é verdade. Ela falou, mãe, vamos entrar na sua carteira digital, né, pra gente ver. Se tivesse alguma irregularidade, estaria ali, com certeza. Estaria ali. E aí, quando a gente entrou, não tinha nada. Olha só. Tava tudo certinho, não tinha multa, não tinha nada, nada, nada do Detran. E aí eu me acalmei um pouco. Quando eu acalmei, Bruna, eu vi o seguinte, que no suposto dia da multa, que seria dia 13, né, de dezembro, eu não tinha ido trabalhar de carro. Nem de carro você tinha andado? Ou seja, seria impossível você ter sido multada naquele dia? Seria impossível eu ter tomado aquela multa naquele dia específico. Mas até a gente chegar a essa conclusão, né, na hora a gente fica meio atordoado, né? Processar, quando você recebe uma coisa do governo e você olha assim, aí você fica, primeiro você quase que surta, né? Lógico. Caramba, o que eu fiz, tá? E depois, quando você se acalma, que você realmente pensa. Né? Agora, Eduardo, vou pedir para colocar aqui, ó, o e-mail que a Andréia recebeu. Qual que é o detalhe ali? Não sei se dá para a gente ver por conta da tarja. Se der para tirar a tarja com a frase, um instantinho, porque o link tá ali embaixo. Nesse link ali, qual que é o golpe? Qual que é a diferença do link correto? Tem alguma letrinha ali? Tá no HTTPS? Então, o que acontece? Aparentemente é o link verdadeiro. Só que se você passar o mouse, sobre aquele link, você vai ver que vai direcionar para outro endereço. Não é aquele. Repare também como aborda, né, no caso, a pessoa, pelo e-mail. Né? Órgãos oficiais não abordam. Olha lá, aí está lá o e-mail da vítima, né? Certo. Então, quer dizer, órgãos oficiais não abordam as pessoas por e-mail. Então, isso é mais um indício. Outra coisa, gov.br. O Detran é um órgão estadual.
Então tinha que ter a logo do governo do estado, não do governo não federal. Agora, a Andréia, né, ela foi muito sábia, porque ela não agiu de impulsividade. Ela buscou, apesar do susto inicial, ela procurou orientação com outra pessoa, né? A filha dela, outra pessoa, para dar uma opinião também. Então, ela não agiu de impulsividade, isso é muito importante. Hoje em dia, quando a gente recebe essas mensagens, seja no WhatsApp, seja no e-mail, a gente tem que ter olhos de tigre, olhos de coruja, ficar bem atento, olhar os detalhes, porque ali nos detalhes a gente consegue identificar que pode ser uma suposta fraude. E fazer o que a Andréia fez, né? Ir no órgão oficial, foi no aplicativo oficial, ou vai no site oficial, que ali você vai ter a informação verdadeira. Às vezes é uma letrinha ali no link. Nesse caso, estava mais difícil ainda, então, porque o link era o link teoricamente correto, né? Eu, por exemplo, eu já recebi aquele SMS dos Correios falando que minha compra tinha sido taxada, quase que eu clico também, mas aí depois, com calma, eu fui ver que o link era completamente aleatório, tinha um monte de número e letra ali envolvido, mas nem sempre a gente tem essa calma, né? Nem sempre. Pra gente clicar e acaba clicando. E tem a questão também dos vazamentos de dados pessoais. Por exemplo, ano passado, em outubro, venceu minha carteira, minha CNH. Certo. Em novembro, eu recebi uma mensagem também que minha carteira CNH estava vencida e eu não tinha renovado ainda, e ela seria suspensa imediatamente. Aí tinha o link abaixo. Olha. Aí, como, né, era verídico a situação, né? Aí você tem aquele impulso de clicar. Aí você tem que frear, você tem que se controlar nesse momento. Calma aí, deixa eu ir lá na fonte oficial. Aí, quando você começa a olhar o e-mail, os detalhes, você começa a ver erro de grafia, erro no link, erros grosseiros. Aí você, um órgão oficial não vai enviar um e-mail dessa natureza, desse tipo. Agora, você falou uma coisa interessante, Eduardo, da questão do vazamento de dados. No seu caso, eles mandaram um e-mail que tinha tudo a ver, porque estava na época de você renovar a sua carteira. Então, eles sabiam que você estava ali naquele período. Então, é uma isca perfeita. Sim. Eles vão jogando para as pessoas que estão na época de fazer essas renovações, né? Perfeito. Esses vazamentos oferecem para os golpistas informação privilegiada. E eles usam essas informações, esses dados, para dar mais credibilidade ao golpe. E muita gente cai, Bruna. Então, a gente está sempre aqui, a TV Tribuna faz esse trabalho muito importante, né? Está reforçando hoje, no Dia Internacional de Proteção de Dados, que hoje essa questão de dados pessoais tem que ser uma preocupação de todo mundo. A gente tem que ser conservador com os nossos dados pessoais hoje em dia, para proteger, para a gente não ficar tão vulnerável aos golpes. Pois é. Agora, André, me conta. Eu, por exemplo, quando eu vou na farmácia, a atendente sempre me pede meu CPF e eu acabo dando. E você, supermercado, farmácia? Então, na farmácia, eu até coloco, né? Porque senão aí a gente vai comprar o remédio, aí você está naquela coisa ali, compra o remédio, o seu CPF. Mas no supermercado eu não passo. Não tem esse hábito? Não tenho esse hábito. Pois no supermercado não, mas na farmácia sim. É muito comum, porque às vezes a gente não passa e pode... a venda não vai deixar de ser feita em função disso, mas vai ter no mínimo ali um enrolo a mais para você passar seu produto quando você fala, não vou passar meu CPF. E aí a impressão que a gente tem é que o nosso direito, né, a gente acaba tendo esse direito de exercer, de não passar os dados, ele acaba não sendo exercido, né? Porque, no site tem aquela questão dos cookies, né, Eduardo? Você está no site e, os dados são protegidos pelos cookies, você não tem a opção de não aceitar, senão você não consegue navegar no site. Você vai na farmácia, pede seu CPF. A impressão que a gente tem é que a gente tem que estar sempre fornecendo esses dados, né? Então, a verdade é que nós sabemos que os dados pessoais valem mais do que petróleo, né? O que acontece? Por exemplo, as farmácias querem o seu CPF para ter ali o seu histórico de consumo. Os supermercados também. Tem uma moça lá em São Paulo que ela está processando uma farmácia porque ela foi comprar um teste de gravidez e depois, quando ela foi se candidatar a uma vaga de emprego, ela não foi classificada por supostamente estar grávida. Não acredito. Aí, olha só, onde foi parar essa informação? Foi parar essa informação que ela deixou numa farmácia, foi parar numa empresa de seleção e recrutamento. Gente, isso é muito grave. É muito grave, é o desvio de finalidade. Quando você chega numa farmácia, no supermercado, numa loja qualquer, eles pedem geralmente seu CPF, eles alegam que é para cadastro, ou então para te dar um desconto, e pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, isso não pode ter um desvio de finalidade, senão é uma violação à lei federal que já está em vigor desde 2020. Perfeito. A gente precisa entender como é que a gente faz, então, para a gente proteger nossos dados, assunto para o nosso
Próximo bloco de entrevista, vou pedir para vocês esperarem aqui um pouquinho. Na volta a gente fala sobre esse assunto, porque com certeza você de casa quer saber. Então, o que eu tenho que fazer, né, para a gente proteger os nossos dados? Manda aí também sua pergunta, nosso WhatsApp está aqui na tela, tá, para você participar desse bate-papo com a gente. E no retorno nós vamos falar de oportunidades de emprego. Vão virar aqui, porque o intervalo vai ser rapidinho. Na terça-feira a gente começa com mais de 2.000 oportunidades aqui no Espírito Santo. Fica com a gente, porque uma delas pode ser sua, tá? Pausa rapidinho no nosso Tribuna Amanhã. Não sai daí não que a gente já volta. Deixa eu virar aqui para a gente voltar para o nosso bate-papo sobre segurança dos nossos dados pessoais aí na internet. Hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados, tema importantíssimo. A gente já começou esse bate-papo aqui no primeiro bloco com o Eduardo Pinheiro, especialista em segurança digital. Nossa amiga Andréia também está aqui compartilhando com a gente uma situação chata aí que ela passou, anda recebendo uns e-mails aí muito perigosos. E a gente volta, Eduardo, com algumas perguntas, estão chegando aí de telespectadores. Deixa eu abrir aqui no meu zap para ficar mais fácil de eu ler. Ó, o Carlos Luiz da Serra, ele mandou o seguinte para a gente: Eduardo, eu já fiz cartão de supermercado no nome da minha esposa. Ele foi aprovado e eu sempre dou o CPF dela nas compras. O Carlos quer saber se eles estão correndo algum risco, Eduardo. Então, bom dia, Carlos. O importante é a pessoa buscar saber se aquele estabelecimento comercial, aquele supermercado no caso, possui política de privacidade. Qual que é a política de privacidade dos dados pessoais? Assim que você está passando ali o seu CPF em toda a compra, ali está sendo armazenado os seus dados, o seu consumo, o seu perfil de consumidor. Ao final de um ano, eles vão saber quanto você consumiu de açúcar, quanto você consumiu de carne, laticínios, todo o seu consumo, coisa que talvez você não saiba. Então, esses dados são armazenados aonde? Quais são as medidas de proteção, de segurança? Com quem esses dados são compartilhados? Qual que é a finalidade? Isso tem que ser muito transparente. A LGPD diz isso. A preocupação está aí. Então, eu, por exemplo, sou muito conservador com os meus dados pessoais. Eu não forneço. Muita gente fornece por causa do cashback, né? Porque ao final de um período vai receber R$30 de desconto, R$40 de desconto. Então, cada um faz seu juízo de valor. Para mim, não vale a pena eu expor meus dados. E no futuro, gente, a gente vive no mundo da transformação digital. Num futuro não muito distante, a gente vai se surpreender e buscar informações nossas em nossa internet que a gente sabia que não existia. Informar histórico da nossa vida de consumidor. Então, isso é muito preocupante. Agora, a gente às vezes até se sente ali numa saia justa, né, André? Quando a pessoa, por exemplo, vira e fala, mas se você não der o seu CPF, você não vai ter o desconto. Como é que você se sente? A gente fica meio pressionado ali, né? A gente fica um pouco pressionado, mas assim, eu concordo muito com as dicas do Eduardo e assim, o quadro que ele tem aqui, né, Mundo Digital, alerta a gente para isso. Verdade. Eu, sinceramente, eu sou como ele. Eu não, tipo assim, igual no supermercado, chega e fala bem assim, você tem um programa disso, você tem um programa aqui para ganhar o que? Não tenho. Não tenho. Mas você quer fazer? Não quero. Entendeu? Porque é isso, a gente corre esse risco de estar dando os dados da gente e depois a gente não sabe aonde isso vai parar, o que isso vai levar, né? Perfeito. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, Eduardo, para a gente seguir também, da Fernanda de Porto Cariacica. Na verdade, ela está compartilhando uma situação muito chata que ela passou. Ela falou o seguinte: nesse sábado eu fui comprar um ventilador em uma rede conhecida de eletros e fui coagida a dar o meu CPF. Quando eu neguei a informar o meu CPF, disseram que não podia efetivar a compra. Me senti lesada. A Fernanda, ela é de Porto de Cariacica. Tá errado isso, né, Eduardo? Então, infelizmente, hoje em dia tudo é sistema, né? Você não pode fazer uma compra pagando em dinheiro sem lançar isso no sistema. E muitas vezes o sistema obriga a ter uma chave de identificação do comprador, né? Do usuário daquele estabelecimento. Então, o importante não é o fato de você ter dado o seu CPF, é como esse CPF vai ser utilizado. Eu, por exemplo, fui comprar um bombom, Bruna, um bombom
numa loja aí conhecida de bombons e eu ia pagar em dinheiro. E eles pediram meu CPF. Eu falei, não, vou pagar em dinheiro, é só um bombom que eu estou comprando. Aí a moça falou, não, mas para você ter o desconto de 5%, você precisa dar o CPF. Aí eu forneci o CPF, tá bom, quero desconto, forneci o CPF e depois eu exerci o meu direito de revogar o meu consentimento. Eu pedi depois para que ela apagasse meus dados, porque ela alegou que o motivo da coleta daquele CPF era dar o desconto. Foi dado o desconto. E depois eu solicitei. Inclusive, eu preparei uma tela que mostra os nossos direitos. Vou mostrar rapidinho. São 8 direitos, que está na telinha, que tem 8 direitos. É a próxima tela. A gente vai ver que a LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ele trouxe esses direitos. Primeiro, confirmação. Você pode chegar em qualquer estabelecimento, procurar saber se ali tem seus dados pessoais. Segundo, correção. Se seu dado estiver errado, eu estava numa rede de farmácia, eu dava meu CPF, apareceu o nome de uma mulher. Então, eu pedi a correção disso. Você pode, olha só, exercer o direito de eliminação. Olha, eu quero que vocês deletem os meus dados pessoais daí. Eu estou revogando meu consentimento. E outro direito, portabilidade, oposição. Esse direito de oposição é muito importante. Se você deu o seu CPF, seus dados pessoais para um desconto, eles não podem fazer uso de forma para desviar dessa finalidade. Compartilhar com outras empresas ou para estar enviando e-mails marketing, eles não podem desviar essa finalidade, senão estarão violando a LGPD. E direito de explicação, comecei a receber correspondência em casa que eu não sabia de onde vinha. Eu procurei a empresa, vinha até com um boleto para eu ajudar um estudo de assistencialismo, Aí eu procurei na internet e mandei um e-mail procurando explicação. Como vocês conseguiram meus dados pessoais e meu endereço? É um direito nosso. Revogação do consentimento, a qualquer momento você pode revogar o consentimento que você deu outrora, uma vez lá que você fez uma transação comercial, e por fim o direito de compartilhamento. Então esses são os direitos que nós, titulares de dados pessoais, temos à luz da LGPD, do artigo 18 da LGPD. Pode pedir para tirar o CPF. Gente, 8 horas e 58 minutos, o tempo passou muito rápido. Nosso tempo acabou. Estão chegando muitas perguntas, muita gente participando aqui, Fabíola de São Pedro, Tiago Peixoto, muitas dúvidas, mas a gente já vai combinar com o Eduardo o seguinte, Eduardo, na página do Instagram dele, tira muitas dúvidas, você pode recorrer, mas a gente já convida o Eduardo aqui essa semana ou semana que vem para a gente dar continuidade nesse assunto, porque realmente o WhatsApp está bombando e a gente está aqui para te ajudar. Eduardo Pinheiro, obrigada pelas informações. Muito obrigada a você também, minha amiga, pela participação. Obrigada, até uma próxima.